Bom dia, né? Hoje a gente vai continuar com essa parte fisiológica, tá? Do sistema cardíaco. Vocês viram lá com Bárbara e agora a gente vai ver mais dois pontos importantes dessa parte. Hoje, especificamente para mim, ficou a parte de hemodinâmica. Então, é macrocirculação, microcirculação. Então, o que é que seria a hemodinâmica, né? O elemento central na fisiologia circulatória é a hemodinâmica. Ela equivale aos princípios e às forças que regem a circulação desse sangue. Então, para que o sangue se movimente, nós precisamos da ação do coração, que vai produzir aquela pressão de impulsão, e também precisamos que esse sangue permaneça circulando, né? Então, quem faz isso, quem mantém essa circulação, é também outra força, além da força de contração, de impulsão do coração, tá? Então, nós temos 4 forças que regem a circulação sanguínea: o fluxo sanguíneo, a resistência, a capacitância e a pressão, certo? Então, aqui é o esquema geral, né, da hemodinâmica do nosso sistema circulatório. Então, em cima, vocês veem aqui a saída, né, dos vasos pulmonares, né, que vão tanto entregar o oxigênio desoxigenado, né, que saiu pelo tronco pulmonar, como vão entregar o oxigênio, o sangue oxigenado no átrio direito através das veias pulmonares. E também temos os demais, né, as ramificações sistêmicas. Então, a saída do sangue oxigenado pela aorta, que vai irrigar todo o corpo. Como? Essa aorta, que é uma artéria de grande calibre, vai se subdividir em artérias de também calibre grande, que vão se subdividindo em artérias de calibre menor, assim sucessivamente até que elas se transformem em arteríolas. Vocês vão ver mais à frente na microcirculação que essas arteríolas vão dar origem a meta-arteríolas, e essas meta-arteríolas vão aí se subdividir nos capilares arteriais. Esses capilares arteriais, eles vão perdendo substâncias, né, como oxigênio, nutrientes, para o espaço intersticial para poder fornecê-los aos tecidos. Dessa forma, eles começam a receber, que é quando eles se convertem em capilares venosos, certo? Eles começam a receber gás carbônico e também excretas, nitrogenados, todo aquele produto do metabolismo desse tecido, dessa célula. Esses capilares venosos vão se fundindo, né, até dar origem às vênulas. Essas vênulas vão se fundir para dar origem a veias, e essas veias vão chegar lá através da veia cava superior e veia cava inferior no átrio, né, direito do coração, e as veias que chegam lá no átrio esquerdo é aquela que vem do pulmão, tá? Então, o que é que vocês percebem, né? O sistema arterial do sangue, ele é um sistema de ramificação. Ele sai aqui da aorta com um alto calibre e ele vai se ramificando em calibres cada vez menores. Enquanto o sistema venoso é um sistema de quê? De confluência, exatamente, de fusão. Eles vão se fundindo para dar origem a vasos de calibre cada vez maiores. Professor, necessariamente depois das arteríolas, são as meta-arteríolas para chegar no capilar ou é só uma parte delas? Depois das arteríolas tem as meta-arteríolas. Todas as arteríolas não vão ficar em meta-arteríolas? Todas não, né? A gente tem aqueles sistemas que a gente tem alguns tipos de microcirculação, que a gente vai já ver. Que às vezes vai direto da arteríola para o capilar, do capilar para outra vênula, ou até mesmo para a arteríola, como a gente vai ver. Mas a maioria, o sistema, ou seja, que irriga a maioria do corpo, é nesse processo. Arteríola, meta-arteríola, aí vem capilar arterial, capilar venoso, vênula. Isso compõe a microcirculação, né? De arteríola até vênula. Mas vocês veem o quê? Que nós não temos aqui uma meta-vênula, né? A gente só tem a meta-arteríola, tá? Então, seguindo. Então, vamos lá. Essas quatro forças regem a circulação do sangue. Além do coração bombeando, a gente também precisa manter a circulação. E ela se mantém através dessas 4 forças. Então, o fluxo sanguíneo, a primeira força que a gente mencionou, se refere ao sangue em movimento. Ou seja, ele vai ter relação com mobilidade e não com presença ou ausência, tá? O sangue parado significa que ele só não está em fluxo, mas ele existe. Ah, eu não tenho fluxo sanguíneo. Significa que eu estou apenas em estase sanguínea, não significa que eu não tenho sangue. Então, o fluxo sanguíneo ele se refere ao movimento do sangue, o fluxo do sangue, certo? Então, 2 fatores determinam a movimentação do sangue dentro da circulação.
um gradiente de pressão, né? Que é o que a gente chama de delta T, que vai ser, né, a subtração, que vai ser diretamente proporcional, né? Quanto maior esse gradiente de pressão, maior o fluxo do sangue. Quando nós temos um gradiente zero, né, significa que eu não tenho fluxo sanguíneo, ou seja, eu estou em um processo de estase sanguínea, o que não significa que não há sangue, significa apenas que o sangue está parado, tá? Então, para que a gente tenha um fluxo sanguíneo, a gente tem que ter um gradiente de pressão. Por quê? Porque o sangue vai sair do local de maior pressão para o local de menor pressão, certo? E são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior esse gradiente de pressão, maior vai ser o fluxo do sangue, tá bom? Então, o sangue sai com uma pressão altíssima do ventrículo esquerdo, através da aorta, e vai diminuindo a pressão no sentido das artérias e veias, mas sempre mantendo um gradiente para justamente permitir o fluxo. A artéria coronária para o seio coronário tem um alto gradiente de pressão para permitir o fluxo do coração para a artéria, né? Que é aquele que a gente viu. Então, quando ele volta no refluxo, ele entra nas coronárias. E por que ele tem que ir com uma pressão tão elevada? Porque ele tem que sair da aorta ali, né? Da parte ascendente para a coronária direita e esquerda. E ele também tem que circular todo o miocárdio e voltar através lá das veias, né? Então, tem a veia interventricular, todas aquelas veias que vão culminar na magna e na parva, para entrar no seio coronário. Então, se não tiver essa força, essa diferença de pressão, ele não vai voltar através da veia parva e da veia magna, tá? Então, a gente tem que ter essa grande diferença de pressão para que o sangue consiga retornar. Qual foi essas duas veias que você falou? A magna e a parva. A veia magna, ela recolhe o sangue, né? Ou seja, o gás carbônico e os metabólitos do miocárdio do lado direito. E a parva do lado, acho que é o contrário. A magna é do lado esquerdo e a parva é do lado direito. Elas recolhem os metabólitos, certo? Essas veias magna e parva da circulação coronariana, né? Não. Circulação coronariana não, é veia. Então ela está fazendo a circulação de retorno do coração. As artérias coronárias irrigam. E aí? Veias coronárias também. O quê? Mas existem veias coronárias ou não existem veias coronárias? Não, coronárias. Não. É artéria coronária. O miocárdio, o coração é fácil. Aí vamos seio coronário. Não são veias, não. Ela forma o seio coronário. Ela junto no coração. Já me falam vasos coronários. Então, vasos coronários são artérias. É das artérias coronárias, né? Deve ser, porque vaso sanguíneo é tanto artéria como veia. Então, deve ser as artérias coronárias. As artérias coronárias, elas irrigavam e as veias coronárias, elas faziam Não, as veias tem outra nomenclatura que a gente viu lá em anatomia, que elas vão desembocar na magna e na parva. Que desembocam aonde? No seio coronário, lá dentro do átrio direito. Certo? Então, ela tem que ter essa pressão elevada logo na saída da aorta para conseguir fazer esse processo de retorno para o seio coronário. Outro exemplo que a gente tem, né? A gente tem também ali a veia renal. Então, quando vocês olham lá, o hilo renal, né? Então, tem a artéria renal e tem a veia renal. Que elas também têm que ter esse gradiente de pressão elevado, por quê? Para o sangue entrar e passar por todo o processo de filtração e depois ele sair. Se não tiver essa diferença de pressão, a gente não tem essa saída do sangue que foi filtrado saindo pela veia renal. Então tem que ter o gradiente de pressão, certo? Além disso, além do gradiente de pressão, a segunda coisa que vai influenciar o fluxo sanguíneo é a resistência, né? Já a resistência, ela vai ser inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo. Portanto, o que é que isso significa? Inversamente proporcional. Quanto maior a resistência, menor vai ser o fluxo sanguíneo. A gente já mencionou isso outras vezes. Resistência é o quê, né? É o vaso que tem resistência. Se eu faço uma vasoconstrição, eu estou aumentando a resistência. Se eu aumento a resistência, eu diminuo o fluxo. Se eu faço uma vasodilatação, eu estou esticando o vaso, eu estou diminuindo a resistência. Diminuo a resistência, eu aumento o fluxo, certo? São inversamente proporcionais.
Assim, o fluxo sanguíneo delimitado por Q vai ser igual ao gradiente de pressão dividido pela resistência. Então, Q é igual a ΔP sobre R. Então, é isso aqui, ó. Para que a gente tenha esse fluxo sanguíneo, a gente vai depender de um gradiente de pressão, ele vai seguir da maior pressão para a menor pressão e também vai depender da resistência desse vaso sanguíneo. Quanto mais comprimido o vaso tiver, maior vai ser a resistência, menor será o fluxo. Se esse vaso tiver mais dilatado, menor será a resistência, maior será o fluxo, ok? Então o sangue, além disso, né, ele vai se movimentar, além dele ter que ter o fluxo, ele se movimenta dentro do nosso organismo em velocidades diferentes. Então, o que vai determinar essa velocidade vai ser o fluxo sanguíneo, né, que é o que a gente acabou de ver, que vai ser diretamente proporcional a essa velocidade. O que é que isso quer dizer? Quanto maior o fluxo, maior o volume de sangue se movendo, maior vai ser a velocidade. Vocês concordam comigo? Né? Se eu tenho um volume menor, ele vai ter um fluxo menor. Se eu aumento esse volume, ele vai ter um fluxo maior. Se eu fecho o chuveiro e sai só as gotinhas, é um fluxo de água menor. Se eu abro todo e ele jorra, vou ter um fluxo de água maior, certo? E a velocidade vai ser maior também. A torneira seria a resistência? A torneira não, a parte da vedação da torneira, então, né? Pronto, seria a resistência, certo? Então, oi. Quanto maior a resistência, não aumentaria a pressão para que o cara não vá ser pensei Eles são diretamente proporcionais na forma. Na pressão. Porque assim, quanto maior a pressão, teoricamente, não aumenta o fluxo. Maior a pressão aumenta o fluxo. Mas se aumentar a resistência, não aumenta a pressão. Então, eu vou ver isso, a pressão e a resistência. Mas peraí, a resistência é uma coisa e a área de secção é outra. Resistência é resistir ao comprido. Então, a pressão não tem nada. Por exemplo, se você pegar, porque a gente não pode olhar dessa forma conjunta, você tem que olhar em separado. Se eu não variasse a pressão e aumentasse só a resistência do vaso, vamos supor que não variasse a pressão, aumentando a resistência do vaso, diminui o fluxo sanguíneo, entendeu? Olhando cada grandeza independentemente. Se eu aumento a pressão, vai aumentar o fluxo sanguíneo, certo? Que eu vou aumentar o gradiente de pressão. E a outra coisa que você tem que observar nesse sentido é que o fluxo ele depende do gradiente. Ele não depende da pressão em si. Então, se ele, por exemplo, eu aumentei a resistência, aí eu aumentei a resistência dos vasos todos, então a pressão aumentou, mas o gradiente mudou? O gradiente não mudou, né? Porque ele não aumentou a pressão em todos os vasos por aumento da resistência. Então, quando eu faço a diferença, uma vez que é o ΔP que determina o fluxo sanguíneo, eu não vou ter essa diferença de pressão. Então, no início eu tinha uma pressão de 10 lá em cima, e quando chegou lá embaixo eu tinha uma pressão de 2. ΔP, 10 menos 2, 8. Quando eu fiz o aumento da resistência, o vaso comprimi, essa pressão lá em cima ficou agora 15, e lá embaixo ela ficou, eu sou ruim de matemática, vai ficar 8 aí de novo. Lá embaixo ela ficou 7, porque ele vaso comprimiu todos os vasos, entendeu? 15 menos 7, 8 do mesmo jeito, entendeu? Então não vai aumentar essa diferença de pressão que vai variar aí o fluxo. Vai ser só relacionado à grandeza da resistência ou só relacionado à grandeza da pressão, entendeu? Outra coisa? Ai, não! Quase! É porque esse fio tá pra cá, eu vou virar pra cá, ó. Pronto. Então vamos lá. Segunda coisa que vai interferir na velocidade, além do fluxo, né? É a área de secção transversa, que é chamado de A. Essa vai ser inversamente proporcional. O que é que isso quer dizer? Quanto maior a área ocupada pela secção de um grupo de vasos, isso aqui é que vocês têm que ter a percepção. Quando a gente fala de área de secção transversa, a gente está falando de grupo de vasos. Então a aorta é só uma. Quando pegar as artérias menores, vai ser esse grupo. As arteríolas, um grupo. Os capilares, que é o que irriga a maior parte do nosso corpo, vai ter uma área de secção transversa muito maior, certo? Então, quanto maior essa área de secção transversa, né, menor vai ser a velocidade do fluxo,
tá? Porque são inversamente proporcionais. Então, por exemplo, da aorta a gente considera uma área de secção transversa, das artérias a gente considera o somatório delas uma área de secção transversa, as arteríolas uma área de secção transversa e os capilares arteriais uma área de secção transversa, que obviamente vai ser a maior área porque é o que irriga todo o corpo. Então, quanto maior a área que ocupa, menor a velocidade do fluxo. Isso vai ser importante por quê? Porque permite que aconteça o processo da troca de substâncias nos capilares. Se o sangue passasse muito rápido, se a velocidade do fluxo fosse muito elevada, não aconteceria a troca dessas substâncias. Então a gente tem que o fluxo sanguíneo tem que ser bem lento nos capilares para permitir que essa troca, essa passagem de substâncias aconteça, tá? Então por isso que à medida que essa área de secção ela vai aumentando de grupos de vasos, a gente vai ter uma redução na velocidade do fluxo sanguíneo. Portanto, a velocidade do fluxo vai ser igual ao fluxo sanguíneo dividido pela área de secção, tá? Então, observem aqui nesse gráfico que fica mais fácil de visualizar. Quando a gente vai considerar a área de secção transversa, né? Aí o que é que a gente observa? E quando eu... Oxi, o que foi isso? Quando eu observo aqui a aorta, olha o tamanho da área de secção da aorta. Quando eu observo a área de secção dos capilares, que é o que irriga a maior parte do corpo, ó, juntando todos os capilares, né? Então tem uma área de secção muito maior. Quando eu pego, então assim sucessivamente, todos os grupos de vasos, você considera todos eles para fazer esse cálculo. Então aqui, ó, quanto maior a área de secção, certo? Que aqui está o pico nos capilares, né? Observem no gráfico, menor a velocidade do fluxo sanguíneo, certo? Então são grandezas inversamente proporcionais. E a importância disso é justamente que essa velocidade caia para que as trocas sejam possíveis de acontecer, ok? Então, para a gente finalizar o fluxo sanguíneo, essa primeira força, falta só compreender que basicamente nós temos dois tipos de fluxo sanguíneo acontecendo dentro dos vasos. Então tem duas formas desse sangue se movimentar dentro da circulação. A gente tem o fluxo laminar, ou também chamado lamelar, certo? Que a gente até viu lá em hemostasia, onde o sangue circula de maneira retilínea no centro do vaso, certo? E nós temos o fluxo turbulento, em que o sangue fica se revolvendo dentro do vaso, com pontos de refluxo, que pode acontecer de maneira fisiológica, por exemplo, quando a gente tem a bifurcação, né, no sistema arterial, separação de uma artéria de grande calibre de menores calibres. Então a bifurcação pode causar essa turbulência, as próprias válvulas venosas do sistema venoso pode causar essa turbulência no sangue, as válvulas do coração propriamente ditas também podem causar essa turbulência. E também nós podemos ter o fluxo turbulento associado, obviamente, às patologias, né? Então a aterosclerose, se ela está ali formando um ateroma, né? Bloqueando a luz do vaso, quando o sangue vem retilíneo e se choca contra isso, vai causar uma turbulência dentro do vaso. E isso é um problema por quê, né? A aterosclerose, a aneurisma, a trombose. Por que isso é um problema? Porque o sangue, ele tem que circular na região lamelar, laminar, no centro do vaso. Por quê? Porque se ele circula batendo no endotélio, ele causa lesão no endotélio. A partir do momento que ele lesiona o endotélio, remove as células endoteliais, vai expor qual tecido? O subendotelial, né? Que tem o quê? Rico no VON, o fator VON, né? Aquele, que eu não me lembro mais a outra parte. É um negócio assim. Esse fator VON que vai estimular a coagulação sanguínea. Então, esse é o motivo da maioria dos vasos terem um fluxo retilíneo, para evitar o contato, a lesão no endotélio. Obviamente que fisiologicamente tem alguns pontos que isso vai acontecer. Mas aí o que é que a gente observa nesses vasos? Nesses pontos tem uma resistência maior da parede desses vasos nesse ponto, que é justamente para resistir aos impactos gerados pelo contato sanguíneo. Assim, em condições fisiológicas, normalmente tem que ter o fluxo laminar, né? Isso. Mas eventualmente pode ocorrer esse aí que dá umas curvinhas. Isso. Se aumentar mais do que o normal, é que começa a ser patológico, né?
Então vamos para a segunda força relacionada a o que move o sangue dentro da nossa circulação, que é a resistência, que a gente já até falou ali na parte do fluxo sanguíneo, né? Então a resistência é uma força que é inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo, que a gente acabou de ver. Então quanto maior a resistência do vaso, menor o fluxo sanguíneo, e é um princípio hemodinâmico importantíssimo, porque interfere diretamente na pressão arterial, que foi que a gente viu na aula passada, né? Quem são os principais responsáveis pela manutenção da pressão arterial no corpo? São os vasos, né? Que tem lá as artérias de menor calibre, que tem uma camada maior da túnica média, ou seja, da musculatura lisa. Então são eles que vão contrair ou dilatar dependendo das necessidades do corpo. Então vai interferir nessa pressão arterial, esse processo de vasoconstrição e vasodilatação. Então é mais uma vez o que você disse aqui, né? Esse processo de resistência vai interferir na pressão? Vai interferir na pressão, mas lembre-se que o fluxo não depende apenas de um valor da pressão, ele depende do gradiente como um todo, certo? Então os fatores determinantes para a resistência são viscosidade sanguínea e calibre vascular, né? A viscosidade sanguínea é o quê? Ela está diretamente proporcional à resistência, então quanto maior a viscosidade, o que é um sangue mais viscoso, né? Que tem mais componentes figurados, né? Ou seja, mais células sanguíneas, tá? Tanto células de defesa como hemácias, tudo. Isso pode acontecer em qual situação? Desidratação, né? Uma sudorese intensa, a pessoa está num local muito quente, não consegue ter a hidratação, não consegue se proteger do sol, vômitos, né? Por isso que há uma preocupação muito grande quando a pessoa está vomitando muito, tem que se hidratar, porque vai ter esse aumento da viscosidade que vai aumentar a pressão, certo? Policitemia, né? Hipercolesterolemia, quando aumenta o colesterol, hiperglicemia, tudo isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da viscosidade desse sangue, tá? Aumento dos componentes figurados. Se eu tenho um aumento dessa viscosidade, eu vou ter uma maior resistência. E quanto menor a viscosidade, obviamente, menor vai ser a resistência. Vocês concordam comigo que se eu tenho um sangue circulando ali no vaso e esse sangue está bem grosso, bem espesso, vai ser mais difícil dele circular, né? E se ele está bem fluido, vai ser mais fácil dele circular. Então, quando a gente tem uma menor viscosidade, que é o quê? Vai ser justamente menos elementos figurados, né? Então, a situação de uma anemia hemolítica, que fica degradando ali as hemácias, vai ter a queda dos eritrócitos e o sangue fica mais viscoso. Uma aplasia medular, né? A aplasia, vocês vão ver lá em patologia, que vai ser a morte das células da medula. Então, não vai ter quem sintetize as células sanguíneas que são necessárias na quantidade, na concentração ideal. Então, quando a gente tem um aumento da viscosidade, tem um aumento da resistência. Quando a gente tem uma redução da viscosidade, tem uma redução da resistência, tá? Então, só para vocês verem aqui, né, o sangue normal, ele tem essa elevada viscosidade a partir do momento que vai aumentando a concentração aqui, ó, dos hematócritos, vai aumentando a viscosidade desse sangue, certo? E quando a gente compara com a viscosidade do plasma ou da própria água, a gente vê que é muito baixo. Por quê? Porque eles não têm essa quantidade de elementos dentro dele. Quando a gente separa os elementos figurados do plasma, aí a viscosidade do plasma, da água, é muito baixa. Então, o que determina essa viscosidade ser maior é a presença desses elementos figurados, tá? O segundo fator que vai interferir na resistência, além da viscosidade, é o calibre, né? O calibre vai ser inversamente proporcional à resistência. Quanto maior o calibre, né, que é o processo de vasodilatação, relaxamento da túnica média, a gente vai ter um menor atrito entre o sangue e o endotélio. Se eu tenho um menor atrito entre o sangue e o endotélio, eu estou tendo menos resistência à passagem desse sangue, não é isso? Da mesma forma que quanto menor, vai ser menor a resistência, e quanto menor o calibre, que é o processo de vasoconstrição, eu vou aumentar o atrito entre o sangue e o endotélio, porque eu estou contraindo a musculatura lisa da túnica média, então eu vou ter uma maior resistência, certo? Então, se eu estou lá me batendo, estou tendo maior atrito, vai ser mais difícil, né? O atrito, ele é uma força de resistência, vocês devem lembrar da física. Então, mais difícil vai ser esse sangue passar a circular, tá? Oi?
Maior o volume sanguíneo? Quanto mais Menor a luz do vaso. quanto menor a luz do vaso, Sim. Não. É o contrário. Quanto menor a luz do vaso, menor o sangue. Isso. Então, aqui, esse aqui figura era para eu lembrar de pegar a figura. Vou pegar aqui. Então, os principais agentes capazes de aumentar o calibre dos vasos e reduzir a resistência são quais? O calor, né? Então, o calor ele vai ajudar aí a vasodilatar. Para quê? A gente discutiu sobre isso lá nas funções do sistema cardiovascular. A gente tem a vasodilatação aqui nas extremidades porque o sangue é um instrumento quente e ele vai perder esse calor para o ambiente de forma mais fácil pelas extremidades. Então, a gente tem a vasodilatação. O CO2 também, ele tem esse papel de vasodilatador. É por isso que ele é utilizado naquela técnica estética, né, da carboxiterapia, porque ele vai vasodilatar. Se eu estou vasodilatando a região onde é adicionado esse gás carbônico, eu estou chegando mais células de defesa, né? Se eu chego mais células de defesa, vai ajudar na remoção de impurezas, de radicais livres. Então, você acaba tendo um processo de filtração ali pelo sistema linfático associado maior. Então, você perde líquido ali no local, porque não tem as impurezas para ficar puxando o líquido para o local. Vocês conseguiram compreender isso? Não conhecia essa carboxiterapia. Não conhecia, eu vi, mas eu achava que era assim, um processo de emagrecimento, mas não é só um processo de drenagem, né? É como se fosse uma drenagem, que ajuda no processo de drenar os tecidos. Oi? De vasodilatador também. Outro também que a gente tem aqui é a histamina, né? Então a histamina vai desenvolver o quê? A reação de hipersensibilidade do tipo 1, né? Mediada pelos mastócitos, e ela também é um vasodilatador. Temos também as prostaglandinas, que é um mediador liberado em processos inflamatórios, que ele também é um vasodilatador, certo? Por isso que ele está tão associado à dor, porque na hora que ele cria o edema, né, desencadeado pela vasodilatação, vai comprimir as estruturas nervosas que acabam gerando a dor, tá? Então, esses são os principais fatores associados ao processo de aumento da vasodilatação. Se aumenta aumentar o calibre dos vasos, vai reduzir a resistência. E quem é que aumenta a resistência, né? Vão ser aqueles agentes capazes de diminuir o calibre dos vasos. Quem é que diminui o calibre dos vasos? Ou seja, vaso comprimir, né? A gente tem o frio, pela mesma razão do calor. Enquanto o calor quer liberar o calor para o meio, através da vasodilatação, o frio ele já retrai para que tire das extremidades e a gente não perca o calor tão facilmente. Temos também a noradrenalina e a hipovolemia associada a esse processo. A hipovolemia nada mais é quando a gente tem, né, hipovolemia, a gente tem a perda de sangue, seja pela hemorragia, seja pelo processo de desidratação extremo, tá? Então, quando a gente tem essa redução do volume sanguíneo, a gente vai reduzir a pressão arterial, né, obviamente, e isso vai causar uma vasoconstrição para tentar o quê? Regular essa pressão que está caindo. Eu estou tendo uma hemorragia, estou perdendo muito líquido, minha pressão está caindo, então o meu sistema vai ativar a vasoconstrição para tentar subir essa pressão, para que o sangue chegue a todas as partes do corpo, ok? Então ali é só para vocês visualizarem, aqui é um vaso normal, né, o primeiro, nem vasodilatado, nem vaso comprimido. Aqui é quando vem algum desses agentes aqui e desencadeia o processo de vasodilatação, as setinhas para fora indicam justamente, né, que ele está abrindo, tá? E está relaxando a musculatura lisa. Consequentemente, a gente está diminuindo a resistência. Então, eu vou ter um fluxo sanguíneo maior quando eu diminuo a resistência, né? São inversamente proporcionais. E aqui na vasoconstrição, a gente tem as setinhas, ó, entrando, porque está aumentando a camada, está contraindo a musculatura lisa da túnica média, que é para diminuir esse espaço. Se eu diminuo esse espaço, eu aumento a resistência. Se eu aumento a resistência, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo. É só olhar pela própria quantidade, né? Quando eu vasodilato, eu tenho uma quantidade de sangue muito maior aqui, então o fluxo sanguíneo vai ser maior. Quando eu comprimo, eu vou ter uma quantidade de sangue muito menor, então o fluxo vai ser menor, certo? Terceira força relacionada à circulação é a capacitância. A capacitância ela está associada diretamente com o volume de sangue, né? A volemia.
Então, sendo diretamente proporcional ao volume e inversamente proporcional à pressão. Então, a capacitância vai ser igual ao volume dividido pela pressão desse sangue, do volume desse sangue que está passando. Então, quando a gente compara o sistema arterial com o venoso, a gente consegue observar que no venoso nós temos um alto volume e uma baixa pressão. Se ele tem um alto volume e uma baixa pressão, obviamente ele vai ter uma alta capacitância, né? Pela própria fórmula matemática. Um volume maior, ele vai circular a baixa pressão, sendo transportado mais lentamente. Que é essa a importância, por que no sistema venoso a gente tem que ter essa relação, né? Você tem que ter essa alta capacitância de transportar o volume, porque ele vai pegar tudo, né? Todas as partes do corpo para trazer de volta ao coração. Então esse processo, ele vai ser transportado mais lentamente, também é importante porque se ele carrega um maior volume, se eu tenho um volume maior para carregar, eu vou carregar mais devagar, além, obviamente, né, de estar associado à pressão, que é mais baixa no sistema venoso. Então, ele vai carregando mais lentamente para quê? Porque pode ser que a gente ainda tenha a ocorrência de trocas nesse processo. Um outro nome para isso seria a complacência. Então, o volume maior, ele vai circular a baixa pressão, sendo transportado mais lentamente, enquanto no arterial a gente tem o quê? Um baixo volume e uma alta pressão. Ah, professora, eu não estou entendendo. No sistema arterial tem um baixo volume. Vocês têm que conseguir visualizar que quando a gente tem a saída do sangue ali da aorta, que é o que vai irrigar o corpo todo, a pressão é tão elevada que esse volume, ele não permanece muito tempo dentro do vaso. É diferente no sistema venoso, que vai válvula a válvula empurrando. Então, o volume sanguíneo, ele permanece mais tempo no sistema venoso. No sistema arterial, não. Por conta da pressão, ele já vai saindo rapidamente. Então, por isso que a gente se refere como baixo volume, porque o volume extenso, grande, ele não permanece muito tempo dentro do vaso. E a alta pressão, né, que é o que impulsiona, consequentemente, olhando para a fórmula, se eu tenho um baixo volume e uma alta pressão, eu vou ter uma baixa capacitância. Então, o volume menor é impulsionado com alta pressão, então ele não consegue ficar parado o sangue, então ele já sai, por isso que é um volume menor, tá? Então, olha aqui no gráfico, né, a pressão e o volume. No sistema arterial, a gente tem um volume menor, certo? Com uma alta pressão, enquanto no sistema venoso a gente tem aqui, ó, um volume bem maior a uma baixa pressão, certo? Significa que o sistema arterial tem baixa capacitância e o sistema venoso tem uma alta capacitância. Aqui é só o corte histológico para vocês verem que de fato é assim, ó. Aqui é uma veia, aqui é uma artéria. Primeira coisa que a gente observa, a camada da musculatura lisa, né? Praticamente a gente não vê aqui nesse corte a musculatura lisa na veia, mas aqui na artéria a gente consegue ver uma camada bem espessa, né? Essa grossura toda aqui da musculatura lisa. Então, primeira diferença histológica que a gente vê. A segunda é a quantidade de sangue. Olha a quantidade de sangue que tem dentro da veia e a quantidade que tem dentro da artéria, né? Então, a gente tem essa diferença de volume de fato. É uma capacitância maior de carregar o sangue, o volume sanguíneo dentro do sistema venoso e menor no sistema arterial. Por fim, nós temos aí como última força a pressão sanguínea, que vai determinar essa circulação do sangue. Então, a pressão sanguínea é um elemento impulsionador do fluxo, né? Que faz com que o sangue circule, dá a força de impulsão para ele. Então, essa força de impulsão, ela é distinta na pressão venosa e na pressão arterial, tá? Então, basicamente, o sangue circula seguindo o gradiente de pressão, que a gente já viu lá no fluxo, do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Além disso, nas artérias, esse gradiente de pressão varia, sendo uma hora mais elevado e outra hora decaindo, né? Justamente para manter esse fluxo. E pela própria parede das artérias, que tem uma camada da musculatura lisa maior, então por mais que ela saia com uma pressão, né, lá do coração, e ela vai reduzindo, vai gerando o gradiente que ela vai decaindo, em determinado momento, se o corpo necessitar, ele pode fazer o quê?
vaso, comprimir os vasos, né, para aumentar essa pressão, tá? Então, na circulação sistêmica, que é o que a gente chama de grande circulação, a gente consegue observar oscilações na pressão. Enquanto observamos os vasos arteriais, essa oscilação é chamada de pressão de pulso. Então, quando a gente observa um gráfico das variações de pressão, pode comer, alimente essa criança. Quando a gente observa essas variações de pressão, a gente chama de pressão de pulso. Então, o sangue ele sai do coração com o quê? Com mais ou menos 120, né, milímetros de mercúrio ali. E esse sangue, a partir do momento que ele é impulsionado, ele vai fazer o quê? O refluxo, né? Ele não vai voltar ao coração porque as válvulas, né, vão estar fechadas, a aórtica e do tronco pulmonar. Então, ele não vai voltar para o coração, mas ele volta para a artéria. Essa volta dele de uma vez causa o quê? Uma distensão lá embaixo dessas artérias. Então, quando elas contraem, ela impulsiona ele de novo, só que agora, obviamente, como não foi a contração ventricular do miocárdio, ela vai impulsionar com uma força menor, mais uma força aí de 80, mais ou menos. Então, é por isso que a gente tem a pressão de pulso sendo aquela que vai de 120 a 80. A de 120 é proveniente da contração do miocárdio. E a 80 é proveniente da contração da musculatura dentro da aorta. Então, a gente vai ver aqui, né? Já vai ver a figura do gráfico, vai ficar melhor de visualizar. À medida que o calibre dessas artérias vai diminuindo, essa oscilação também vai caindo, né? Até que quando se chega aos capilares arteriais, pode-se observar uma queda vertiginosa dessa pressão. Já na circulação pulmonar, que é o que a gente chama da pequena circulação, observam-se oscilações na pressão nos vasos arteriais, mas de valores bem mais baixos. Por quê? Porque a contração do ventrículo direito gera uma pressão bem menor do que a do ventrículo esquerdo, certo? Por quê? Porque no ventrículo esquerdo eu tenho que gerar uma pressão que impulsione o sangue para todo o corpo. Já no ventrículo direito, não. Ele quer contrair, gerar uma pressão que impulsione só para o pulmão, certo? Então, essa contração, vamos colocar assim, mais fraca, né? Menor força do ventrículo direito, vai gerar essa pressão bem menor do que a do ventrículo esquerdo. Por quê? Porque ele vai ter um miocárdio mais delgado, mais fino. Uma vez que também tem que estar associado o quê? A barreira da pressão dentro do tronco pulmonar é bem menor do que a da aorta, certo? Elas não são idênticas. Quando a gente viu lá o processo do ciclo cardíaco, que eu mencionei, mas vocês devem ter visto melhor com Bárbara, quando começou essa contração, vai aumentando a pressão interventricular. E o sangue não sai, né? Que é a contração isovolumétrica. Ele só vai sair quando a pressão dentro dele ultrapassa a pressão dentro das artérias, certo? E quando é que isso vai acontecer, né? No caso do ventrículo esquerdo, essa pressão vai ter que suplantar aí o 120, mas no ventrículo direito, a pressão dentro do tronco pulmonar é muito menor do que a pressão dentro da aorta, certo? E mas sai ao mesmo tempo, professora? Sai ao mesmo tempo, porque a contração vai gerando a pressão suficiente, né, com a musculatura que cada lado tem, para fazer essa suplantação da pressão. Então, vai empurrar o sangue do ventrículo direito para o tronco pulmonar, porque conseguiu suplantar a barreira de pressão dentro dele, e também vai empurrar o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, porque conseguiu suplantar a barreira dentro dele, tá? Então, a barreira da pressão dentro do tronco pulmonar ela é bem menor que a da aorta, então o gradiente de pressão se forma a uma menor pressão. E isso vai ser essencial para quê? Se eu tivesse a mesma pressão que sai o sangue de dentro do ventrículo esquerdo, eu poderia ter o quê? Extravasamento de líquido lá no pulmão. Se eu tenho extravasamento de líquido no pulmão, o que é que acontece? Edema pulmonar. Não vai acontecer as trocas gasosas, o indivíduo pode evoluir para a morte. Então, essa pressão é tudo muito bem calculado pela fisiologia do organismo para que garanta que a homeostase, o funcionamento metabólico, ele continue acontecendo, tá? Então, se evita o extravasamento de líquido que poderia ocorrer se essa pressão fosse muito elevada, como a pressão da aorta. Então, à medida que o calibre dessas artérias vai diminuindo, essa oscilação também vai caindo, até que quando se chega aos capilares arteriais, pode-se observar uma queda vertiginosa dessa pressão. Então, vamos lá aqui, ó. Portanto, fica evidente que o sangue circula do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão, que é o gradiente de pressão,
que o sistema arterial é de alta pressão e essa pressão oscila por conta justamente da ação cardíaca, né? Contração é uma pressão maior, depois quando vai retornar, essa pressão diminui, certo? E que o sistema venoso é um sistema de baixa pressão e essa pressão não vai oscilar, certo? No sistema venoso. Então, observem aqui o gráfico, tá aqui a pressão pela circulação sistêmica, depois a circulação pulmonar. Então, saiu o sangue aqui da aorta, ele tem um pico, aqui em torno de 120. Aí vai ter o refluxo sanguíneo, aí vai descer até 80. Ah, professora, essa queda na pressão é causada pela diástole do ventrículo, certo? Se a gente tivesse a diástole desse ventrículo, relaxamento total, a pressão cairia completamente, até 0. Quem é que mantém a pressão até 80? Musculatura lisa. Justamente, do vaso, certo? A musculatura lisa da túnica média é que vai sustentar essa pressão ali até o 80. Então vai ter essa variação, 120, 80, aí impulsiona, aí vai diminuindo quando vai descendo para as artérias de menor calibre. Vai diminuindo e a gente vai vendo aqui o pico sobe, desce, pico sobe, desce, pico sobe, desce. Isso aqui que vocês estão vendo, essas oscilações, né? É o que a gente chama de pressão de pulso. É o que vocês vão aferir amanhã, certo? Vocês vão bloquear a circulação sanguínea e quando vocês colocarem aqui para escutar, vocês têm que escutar o primeiro barulhinho, né? Esse barulhinho é o quê? É o primeiro impacto da pressão na veia vindo, ou seja, a de 120. E depois vem o segundo barulhinho, que é o segundo impacto, que é da resistência do próprio vaso, que mantém a pressão em 80. Então, o que vocês vão ouvir é justamente isso. Vocês pegam lá o negocinho da pressão e vão olhar. O primeiro barulho, 120. Opa, 120 milímetros de mercúrio. Aí o outro, 80. Pronto, sua pressão está 12 por 8, está normal. E aí é isso que você vai observar. Se está 120, se está 110, né? Que ainda é considerado normal. Se está 10, né? Aí se chega para 90, se ele mede lá 90, já sabe que a pessoa tem a pressão baixa. Aí vai aí 9 por 6. Oi? O 80 é quando o 80 é diástole. Isso, é quando o ventrículo está relaxando, aí o sangue tende a cair a pressão completamente, mas aí o vaso sanguíneo, ele contrai a musculatura lisa e mantém essa pressão em 80, tá? Para que a gente consiga enviar para o corpo todo. Porque se caísse total, não teria o gradiente de pressão. Sem gradiente de pressão, não passa o sangue. A pressão arterial, a hipertensão, no caso, não vai ser quando os vasos eles perdem a elasticidade? Pode ser também. Ah, tem outros fatores. Tem outros fatores para a hipertensão. Professor, essa pressão de 120 é a máxima quando ocorre na sístole ventricular. Isso. A de 80 é a pressão nas artérias. Aí assim, Também está nas artérias, a de 120, né? Quando ocorreu a sístole, empurrou para as artérias a 120. Aí na diástole relaxa, esse sangue vai fazer o refluxo. Aí ele podia perder a pressão completamente, mas ele não perde porque a aorta vai e se contrai para manter até 80. Ela consegue segurar a pressão até 80. tipo assim, eu posso afirmar que a 80 seja a mínima nas artérias, porque depois que vai para as artérias... Se você medir e tiver ali 120, 80, a mínima é 80. Você poderia afirmar isso. A grosso modo. Isso. E nas veias, seria tipo, na artéria é 80, na veia é 8 em torno aqui, quando chega na cava, que é o que está retornando para o átrio direito, chega em torno de 4 a 2 a pressão. Cai muito, muito mesmo, certo? Aí eu quero entender, me explica toda essa pressão de pulso, porque é meio claro. Pronto, mas amanhã eu espero que ela vai explicar para vocês, né, como é que se faz. Mas você coloca aqui, aí você prende a circulação sanguínea. Outra coisa que eu não mencionei porque a gente foi discutindo, para não confundir o barulho. O barulho que vocês vão medir aqui da pressão de pulso não é o barulho das bulhas, tá? As bulhas é um barulho, é o do batimento, tum, 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 é uma coisa. O barulho aqui é o barulho do impacto do sangue chegando com a pressão na artéria, entendeu?
É o som do coração. Korotchkov, exatamente, que a gente vai já ver. Então você pega, prende aqui e bloqueia a passagem do sangue. Aí você vai abrir a válvulazinha para soltar. Aí o sangue vai vir com a pressão, né? Porque você soltou, abriu, aí vai fazer o primeiro barulho e você vai escutar. Você escutou o primeiro barulho, olha onde é que está medindo lá. De milímetros de mercúrio. Aí se tiver 120, vamos supor, a pressão normal, né? 120, primeiro barulho 120. Aí o segundo barulho é justamente essa pressão que é a contração dos vasos para manter em 80. Aí para manter até o 80. Aí você vai, escuta o segundo barulho e olha lá, tá 80. Aí você mediu a pressão de pulso, que foi de 120 a 80, que são as oscilações que tem dentro da pressão arterial. Mas mesmo sem esse aperto, vai ocorrer nessa faixa 120, 80? Sim, você sente aqui, ó, você sente na carótida, o que você sente aqui, nesse a pulsação, né, por isso pressão de pulso, não é a bulha cardíaca, é esse impacto que tem nas artérias da passagem desse sangue, com a pressão, aí você sente. Essa parte eu entendi, só porque assim, se eu não mexer com o indivíduo, vai ficar nessa faixa de 120 e 80. Mas se eu comprimir a artéria, por exemplo, não iria aumentar a pressão? Não, tu não está comprimindo as artérias, você está fazendo um bloqueio. Tu tem a visualização que tu está fazendo um bloqueio no ponto. Comprimir teria que ser um sinal corpóreo para de fato comprimir a musculatura lisa, entendeu? Tu tá só bloqueando o ponto de passagem. Quando libera é que a gente vai sentir o impacto da pressão, entendeu? Professor, a segunda bulha quando for abrir a semilunar, é quando fecha. Não, é das artérias. Ah, da bulha, isso. A primeira é a colocação e a segunda é o fechamento das válvulas. A primeira é a ventricular. Isso, é a atrioventricular, é da tricúspide e da bicúspide. Quando ela empurra, aí o volume do coração inicia o aumento da pressão e fecha a primeira coisa. A segunda vai ser do retorno, né? Contraiu o ventrículo, empurrou, aí quando vai voltar, as semilunares já estão fechadas, é a segunda. Então a segunda bulha é quando abre a semilunar. Não, quando fecha. Quando vai ter o refluxo do sangue, ela não fecha para impedir, aí vai ser o batimento do sangue nessa semilunar, fechada. Mas você escuta o quê? A pancada do sangue no vaso, entendeu? Por isso que não é o barulho da bulha, é o barulho da pressão no vaso. Sim. Mas não, eu entendo, mas o que eu quero dizer é que o barulho que tu vai ouvir não vai ser o barulho da bulha. Vai ser o barulho da pressão. O barulho que a gente até pega aqui, que a gente sente, não é da bulha, se você pegar um estetoscópio e botar bem aqui nesse aqui que a gente consegue sentir, ou também na carótida, você vai escutar esse impacto nas paredes das artérias, certo? Não é da bulha cardíaca. É, do coração, exatamente, só no coração. Então, vamos lá. Então, na pressão arterial, a gente tem essas oscilações, que essas oscilações é o que a gente chama de pulso cardíaco, é o que se mede normalmente, tá? E à medida que vai diminuindo o calibre dos vasos e vai entrando nos capilares, essa pressão vai caindo vertiginosamente, certo? E o que é que a gente observa? Tem oscilação aqui? Não tem mais oscilação, né? Principalmente quando entra no sistema venoso, a gente tem uma pressão baixíssima com nenhuma oscilação. Aí chegou lá nas veias cavas, chegou no átrio direito, vai passar para o ventrículo direito e aí ele vai fazer um processo de contração que vai de novo, né, impulsionar o sangue para a circulação pulmonar, para a pequena circulação, aumentando a pressão. Mais uma vez, entrou no tronco pulmonar, tem o pico da pressão aqui, aí quando vai ter o retorno venoso, a artéria consegue manter essa pressão até aqui. Olha a diferença, né? Então vem aqui em torno de 20 e desce. A pressão dentro do sistema pulmonar, da circulação pulmonar, ela é muito menor, né? Primeiro, porque a pressão dentro do tronco pulmonar ela é muito baixa, então não tem necessidade dessa contração ter uma força tão elevada para suplantar essa pressão. Segundo, para evitar o processo de edema, né? A saída de líquido dentro dos pulmões, que pode causar o edema pulmonar. E terceiro, pela própria musculatura do lado direito, que é bem mais delgada, mais fina do que a do lado esquerdo, tá?
Então, seguindo. Então, agora a gente viu de forma geral a pressão sanguínea, que ela oscila e é muito elevada no sistema arterial e ela não oscila e é muito baixa no sistema venoso. Aí, especificamente, vamos entrar na pressão arterial, tá? A pressão arterial é a pressão de partida do sistema circulatório. Por isso, ela precisa ser maior para dar conta de enviar o sangue a todo o sistema, né? Então, o sistema arterial é um sistema de alta pressão que possui artérias de grande e pequeno calibre com uma camada média de musculatura lisa espessa para favorecer os processos de vasoconstrição. 2 fatores vão determinar a pressão arterial: o débito cardíaco, que é diretamente proporcional à pressão arterial, e a resistência vascular periférica, que também é diretamente proporcional à pressão arterial. O débito cardíaco é o quê? Equivale ao volume de sangue bombeado pelo coração em um determinado intervalo de tempo. Normalmente, né, se vê o volume bombeado dentro de 1 minuto. Então, em condições normais, a gente vai aí ter 5 litros por minuto circulando dentro do coração. E o segundo fator é a resistência vascular periférica, que equivale à relação com a parede arterial, ou seja, com a túnica média, né, que vai estar relacionada ao calibre. E também a gente tem lá o processo da viscosidade interferindo na resistência. A gente não acabou de falar da força-resistência? O que é que vai delimitar a resistência? É o calibre, né, ou seja, a túnica média, a musculatura lisa e a viscosidade desse sangue que está circulando, se vai aumentar ou reduzir essa resistência. Portanto, a pressão arterial vai ser igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, tá? Então, PA é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, aqui a gente tem pressão arterial média. A pressão arterial média ela é medida, né, pela divisão pela média da pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, tá? Então, a gente faz essa somatória, né? O que foi que eu disse para vocês quando a gente acabou de falar das oscilações? Quando o ventrículo ele relaxa, quando ele está em diástole, o sangue tende a voltar, né? Quem mantém essa pressão é a contração dos vasos. Beleza, mantém em 80. Mas qual é o valor da pressão de contração? Normal, 120. Qual é o valor da pressão de relaxamento, de diástole? 80. Então, você vai somar 120 com 80 e fazer a média que a gente tem aí 100, né? A gente tem um valor de 100, por isso que se diz que a pressão arterial média de um organismo em condições normais é de 100 milímetros de mercúrio. Então, beleza, essa pressão arterial média, ela vai depender do débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue que está circulando dentro daquele coração em um determinado tempo, e também da resistência vascular. Se eu aumento a resistência vascular como uma vasoconstrição, eu vou ter aí o aumento da pressão arterial, que é o mesmo volume de sangue tendo que circular por um espaço bem maior agora. Então, vai aumentar a pressão nesse local. Se eu vasodilato, se eu diminuo a resistência, se eu abro esse parafusozinho, né? A vasodilato diminuir a resistência. Então, eu tenho um volume passando por um espaço muito maior agora. Então, se ele está passando por um espaço muito maior, ele vai passar muito mais tranquilamente, portanto, a pressão arterial cai. Porque ambos são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, a pressão, a gente dá já uma parada, tá, gente? Então, a pressão arterial, ela também pode ser representada pela divisão entre a pressão arterial sistólica, né, que é de 120 ou 12, como a gente fala, e a pressão arterial diastólica, que vai ser mantida pelo tônus das artérias em 80 ou 8. Então, pressão arterial é igual a pressão arterial sistólica dividida pela diastólica, que vai ser 120 por 80 ou 12 por 8. No entanto, normalmente faz-se a média desses valores de pressão, né? O correto, né? O cálculo correto é esse cálculo, tá? A pressão arterial vai ser igual à pressão arterial sistólica, mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3. A diastólica, ela vai ter peso 2, por quê? Porque a diástole, ela dura mais tempo do que a sístole, tá? Mas nos livros, né, se faz a média normal. Sistólica mais diastólica é 120 mais 80 dividido por 2, que dá 100. Mas se você faz o cálculo correto, considerando o impacto da diástole, que dura mais tempo, a gente vai ter um 90 e pouco, acho que por isso que já arredondam já para a média normal, tá? Não tem média de peso.
Então, essa oscilação na pressão de sístole e de diástole equivale ao pulso arterial, que está relacionada aos sons de Korotchkov. Então, não são as bulhas cardíacas, né? É essa oscilação da pressão dentro dos vasos, que representam a dilatação sístole, que tem um alto volume injetado com 120, aí causa o primeiro som de Korotchkov, e o relaxamento, a diástole, que as paredes relaxam, e aí elas têm que fazer essa contração, esse tônus das artérias para manter a pressão em 80. É o segundo som que a gente escuta dessa volta e a parede contraindo para segurar, tá? Então são esses sons que a gente escuta no processo de aferição da pressão de pulso, que são chamados de sons de Korotchkov. Essas pressões vão aumentando com a idade, por quê? Porque a camada de musculatura lisa, ela vai aumentando com a idade, o que vai aumentando a resistência. Isso aqui eu estou me referindo ao aumento da idade normal, certo? Se você pega a pressão de pulso de uma criança e vai medir a pressão de pulso de um adulto, a do adulto é maior. Por quê? Porque à medida que a criança vai crescendo, se desenvolvendo até se tornar adulto, vai aumentando a camada da musculatura lisa. Não levem isso para os idosos, certo? Nos idosos, o aumento da pressão que normalmente acontece não está associado ao aumento da camada da musculatura lisa, e sim a perda de quê? O que mais tem na túnica média? As células elásticas. Então, a perda dessas células elásticas com o aumento da idade é que vai estar relacionada ao aumento da pressão arterial em idosos, certo? Exatamente. Então aqui, ó, só para vocês verem, a pressão sistólica, né? Ela é maior do que a diastólica, que é justamente a oscilação do pulso que a gente vê. Se tivesse um gráfico aqui, tava lá daquele jeitinho, né? A média vai ser a média dessas duas pressões. E aqui, ó, à medida que a gente vai aumentando a idade, a gente vai vendo que vai aumentando o valor dessas pressões. Aqui o indivíduo adulto, ele permanece mais ou menos constante. E quando ele fica idoso, pela perda das fibras elásticas, essa pressão, ela tem um aumento. Ok? Deixa eu ver aqui. Faz 1 hora só. Ainda dá, né? Dá? Tá bom. Ninguém falou nada porque dá. Então aqui é só pra vocês... Então aqui não, mas é porque pressão arterial tem muitas coisas ainda. Aí vocês querem parar depois desse? Deixa eu só ver se já entra, pronto, já entra no sistema. Então, vocês querem parar agora? Depois desse gráfico, pronto. Então, aqui vocês veem, né, essa pressão de pulso, essas oscilações que a gente tem na sístole, a pressão é desse valor, quando chega na diástole ela cai, certo? E assim sucessivamente, à medida que o batimento cardíaco ele vai acontecendo. Então aqui é a pressão da sístole, aqui é a pressão da diástole, e esse negocinho aqui que está marcado como incisura é justamente o processo que eu falei lá no início para vocês, que acontece na base dessas artérias, né, que estão sofrendo essa mudança de pressão. Tenho aqui a contração ventricular que empurra o sangue. O que é que vai acontecer? Esse sangue ele não tem um processo de refluxo natural acontecendo. Quando ele volta, o que é que ele encontra aqui na aorta? Esse aqui é o gráfico da aorta. O que é que ele encontra na aorta? As semilunares fechadas. Então acumula o volume lá embaixo e aí esse acúmulo vai distender a artéria como se fosse a base lá do Frankenstein, né? Que quando a gente enche demais o coração, ele não vai contrair com mais força, empurrar com mais força. É a mesma coisa do vaso sanguíneo. Quando ele dilatou demais, ele vai contrair para manter essa pressão, né? Então essa contração, esse picozinho que tem aqui de pressão é justamente essa contração na base desse vaso sanguíneo, certo? É o que a gente chama de incisura, tá? Que é a contração que acontece na base que foi dilatada pelo acúmulo de sangue e aí dá esse picozinho de pressão e volta a ficar no valor normal de 80. Outra coisa que eu quero destacar para vocês, que tem lá também falando no livro, é que quando a gente vai medir a pressão de pulso, tem também aferições que fazem isso na femoral, né? E aí a femoral vai ter uma pressão maior. Aí pode-se ter a dúvida, a pressão ela não vai do gradiente do maior para o menor, então não é pelo gradiente. Como é que eu quando meço na femoral está maior? Porque na femoral a pressão arterial ela vai da maior para menor. Na femoral não se está medindo apenas a pressão arterial. O que é que está se somando a ela? Uma força chamada de
Gravidade, né? Então a gravidade ajuda esse sangue ser medido com mais força. Então vai interferir na medida, por isso que lá vai dar uma pressão de pulso da femoral maior. Mas não significa que a pressão arterial dentro dos vasos seja maior. Não é, tá? A coluna de sangue é maior em relação à pressão seria maior. Do milímetro de mercúrio. Porque a gravidade vai impactar nessa força, certo? Mas dentro do vaso a pressão arterial vai estar maior em cima, né? Mais próximo do coração e vai diminuindo para baixo. Então, ok, a gente dá uma pausa agora. Pronto, e aí depois a gente vai ver a regulação dessa pressão arterial, tá?